Graça e paz, eu sou a missionária Leila e estou aqui no nosso canal de Coração Missionário. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o batismo e a ceia. E eu quero compartilhar com você uma passagem no Evangelho de Mateus. Mateus, versículo 19 do capítulo 28. Então, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos lá? Eu estou chegando lá enquanto você procura também. Seja muito bem-vindo. E enquanto você procura, também pode estar subscrevendo e pode estar compartilhando, pode estar deixando o teu like. Você sabe que tudo isso nos ajuda a poder estar propagando o nosso canal, podemos estar divulgando a palavra de Deus e podemos estar abençoando a muitas mais pessoas. Não fique só você com a bênção, compartilha com quem precisa. Hoje nós falamos sobre batismo e nesta passagem do Evangelho segundo escreveu Mateus, o apóstolo Mateus, ele registra da seguinte maneira no versículo 19, diz assim: Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Que maravilha, Jesus falando através desse registro de Mateus ao respeito da obediência, ao respeito de tudo que ele ensinou, de tudo que ele fez, para que nós podemos aprender a viver nesta terra debaixo da bênção do Senhor. Capítulo 28, versículo 19, fala ao respeito do batismo. E eu queria compartilhar com você, porque nesses últimos dias eu tenho recebido algumas dúvidas de várias pessoas, e isto eu percebo que se repete cada vez que a gente vai realizar um batismo, cada vez que a gente vai instruir pessoas, trazendo consciência apenas daquilo que é o significado do batismo. Amém? Então, vamos estar cobrindo essas dúvidas, essas curiosidades, essas perguntas que você possa ter também. Você deixe ali nos comentários e nós vamos estar respondendo em breve. Amém? Batismo e ceia, então, são ordenanças, ou seja, são mandamentos específicos dados por Jesus aos seus discípulos. Você percebe aqui no Evangelho de Mateus que ele está falando com os seus discípulos. Ele fala esta passagem ao respeito da grande comissão, e se você começar a ler a partir do versículo 16, diz assim: os 11 discípulos rumaram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, postraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, então, estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Quem não sabe que nós estamos já nos fim dos tempos, nós somos os discípulos dessa última geração, da geração dos últimos tempos, da geração do arrebatamento, da geração da grande colheita final. Nós somos a grande comissão, fazemos parte dessa grande comissão e precisamos conhecer. A palavra nos orienta, o próprio Jesus nos orientou a estarmos crescendo na graça e no conhecimento. Eu sempre digo que você não precisa de capacitação nenhuma, de instrução nenhuma para você começar a pregar, para começar a compartilhar a salvação que você recebeu, anunciar as boas novas de salvação. Mas sim, claro, que a gente precisa ser responsável e na medida que a gente começa a caminhar com Jesus, começar a estudar a palavra de Deus e assim crescer passo a passo na graça e no conhecimento do nosso Salvador.
Amém? Então, eu sou a favor de que assim que você conheça ao Senhor Jesus, experimenta do seu favor, do seu amor, do seu perdão, do seu poder, você comece a falar, compartilhar isso da forma que você puder, com as suas palavras, somente contando a tua experiência. Eu fiz isso na minha conversão, e corri para contar para as minhas irmãs. Eu tenho 5 irmãs, né? 5 irmãs e 5 irmãos. E nesse compartilhar da minha experiência, eu ganhei as primeiras 2 alminhas, que foram as minhas irmãs caçula, a minha irmã caçula, as 2 mais novas, né? Então, eu percebi que não se tratava de capacitação, de instrução e de muito conhecimento, apenas o compartilhar da minha própria experiência, isso já edificou a fé delas ao ponto de se render aos pés de Jesus. Mas é claro que na medida que eu ia conhecendo o Senhor, que eu ia crescendo e avançando, eu fui tomando consciência da necessidade de estar estudando a palavra de Deus, de estar buscando mais de Deus, de estar crescendo na graça e no conhecimento, no experimentar da sua glória, do seu poder e no estudar, no conhecer a pessoa de Jesus. Então, essa é a nossa responsabilidade como cristãos, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo. Então, nós precisamos entender que a ceia e o batismo são ordenanças do nosso Senhor Jesus que contêm um significado simbólico a serem celebrados pela igreja até a volta de Cristo. Amém? São ordenanças que precisam acontecer até a volta de Cristo. É bom enfatizar que as ordenanças não são sacramentos, ou seja, não existe nenhum poder especial em sermos batizados ou participarmos da ceia. Somos abençoados, sim, por estarmos obedecendo ao mandado de Jesus. E é só isso? Não, claro que não. Nós, em cada passo de obediência, nós, claro que sim, experimentamos o poder de Deus, experimentamos a graça de Deus, a gente vai sendo abençoado, vai sendo empoderado, vai sendo fortalecido, mas em si só são ordenanças que são feitas para ir treinando a nossa obediência. Você viu como que fecha o versículo 20, dizendo, ensinando-os a obedecerem tudo quanto vos tenho ordenado. A bênção maior na tua vida e na minha vida é a obediência à palavra de Deus. É nos rendermos à palavra de Deus, entendendo que aquilo que Deus deixou registrado para nós é o caminho da verdade. A palavra fala de Jesus do começo ao fim. E o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, enquanto a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador, nós vamos mantendo e fortalecendo essa nossa união com Ele, o nosso relacionamento com Ele, e vamos nos tornando instrumentos afinados nas mãos do nosso Salvador. Amém? Então, somos abençoados, sim, por estarmos obedecendo ao mandado de Jesus. As ordenanças são símbolos, isto é, elas trazem à memória a lembrança do real significado daquilo que representam. A bandeira brasileira, por exemplo, é o querido símbolo da terra. A bandeira não é o Brasil, concorda comigo? Mas ela representa o Brasil. O brasileiro respeita a bandeira, mas não por ter seu pano uma qualidade especial, mas porque ela representa o seu país. Então, o Senhor Jesus instituiu 2 ordenanças, a saber, o batismo e a ceia. O batismo é o ato pelo qual anunciamos publicamente que, mediante a fé, nos unimos a Cristo, sepultando em sua morte nossa velha vida, nossa velha criatura, e começamos, pelo poder de sua ressurreição, uma nova vida. Então, esses 2 movimentos, e por isso é tão necessário e tão importante que você e eu experimentemos, passemos, realicemos o batismo por imersão nas águas, porque na descida, na submersão nas águas, você está manifestando a morte com Cristo. Aquela passagem que diz, já não vivo mais eu, porém Cristo que vive em mim. É quando você ressurge das águas, você está simbolizando, manifestando, abraçando
a ressurreição de Jesus para a sua vida, então ressuscitando com ele. Amém? Então, ali, simbolicamente, você está vivenciando essa ressurreição como nova criatura em Cristo. Mateus, então, 28:19, deixa bem registrado a ordem de Jesus aos seus discípulos antes de subir aos céus. Marcos 16:15, então, vamos para Marcos 16:15, para poder estar aprofundando mais um pouquinho ao respeito deste estudo do batismo, que é muito importante que você e eu possamos entender que nós precisamos de dois elementos fundamentais, e nós já vamos estar falando ao respeito disso, para que possamos entender, porque existem doutrinas dos homens que não são de Deus, que esticam aquele processo do batismo de forma absurda, falando que não poderiam ser batizadas pessoas sem passar, por exemplo, por um curso de 1 ano, um curso de batismo, né? Eu fico assim atenta, né? Atenta, em constante oração, buscando de Deus para poder, com sabedoria, alcançar a sabedoria do Senhor, para estar ministrando as pessoas que vêm com tantas dúvidas, com tantos questionamentos, com tantas vivências também em outros lugares ao respeito dessa questão do batismo, e nós precisamos, para isso, simplesmente ir à palavra. Você que teve uma vida de vitória, uma vida de sossego, de esclarecimento, de firmeza para caminhar por esta terra, tenha vida com a palavra. Medite na palavra de dia e de noite. Cada vez que você tiver um tempo para estar estudando a palavra, você invista nisso. Encurta um pouquinho o seu tempo no celular, nas redes sociais, nas mídias, e comece a separar um tempo de qualidade para você estar estudando a palavra de Deus. Amém? Marcos 16:15, então, diz assim: e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Então, nós precisamos entender a importância de estar realizando o batismo, de estar ensinando ao respeito, de estar anunciando as boas novas de salvação. Aqui diz claramente, versículo 15, lhes ordenou, foi uma ordenança, como a gente estava vendo agora, né? Lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura, as boas novas de salvação, anunciar a Cristo, anunciai a Cristo aonde fordes, aonde estiverdes, aonde você se encontrar, você simplesmente anuncie o evangelho. Essa é uma ordenança do Senhor, e após esse anunciar, quem acreditar seja batizado. Então, não existe essa questão de estar 1 ano, estar ensinando sobre o batismo. Pelo amor de Deus, nós precisamos... É claro que são bons os cursos de conscientização, as pessoas têm uma palavra de entendimento do passo que estão dando, ao respeito do batismo, mas basta você pegar esses versículos e explicar, e poder estar trazendo a pessoa à consciência, falando ao respeito da sua natureza pecadora e da necessidade que tem do nosso Cristo como Salvador na sua vida. Então, assim, dar o passo para o batismo, se arrepender dos seus pecados e simplesmente descer as águas para ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você e eu não podemos estar condicionando o tempo do batismo de ninguém. Você precisa observar na pessoa o genuíno arrependimento e estar atendendo ao desejo de ser batizado. Nós tivemos uma experiência maravilhosa nesse último batismo, agora no sábado passado, onde uma criança que estava com 9 anos, ela pedindo para ser batizada, ela nitidamente foi perceptível o impacto da presença de Deus no último culto de Santa Ceia no mês anterior. Ela não quis sair da igreja
sem receber a Cristo. Pediu para a mãe, com os olhos cheios de lágrimas: mãe, me leve para a pastora, eu não posso sair da igreja sem receber a Jesus. Aquilo foi impactante, gente, ver ele chegando com os olhinhos cheios de lágrimas. E um mês após, eu vou visitar essa família e eu me encontro com a avó dizendo: pastora, eu não entendo esse menino, não. Tem uma semana que ele está dizendo: vó, eu vou me batizar, eu quero me batizar. E ele não estava sendo levado para a igreja pela mãe. A mãe não está indo na igreja, né? Mas o menino recebeu esse impacto da presença de Deus, recebeu essa convicção do Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a conduzi-lo ao respeito dos próximos passos. Ele não recebeu pregação alguma com respeito ao batismo. É o Espírito Santo purinho na vida dessa criança. Então ele me falou assim: pastor, eu quero me batizar. Quando eu cheguei lá para visitar eles, aí eu falei: meu filho, com quantos anos você tem? Eu queria saber qual era a idade dele, eu queria saber mais um pouquinho a respeito dele, mas eu estava fascinada com aquela situação. E ele me contando: eu estou com um nome, mas eu vou fazer. Eu vou completar agora, dia 21, eu vou completar 10 anos. Então, aí eu falei: meu filho, então você via 21, você vai completar, vai fazer aniversário e vai estar pronto para o dia 24, vai ser batizado nas águas, em nome de Jesus. Aí eu abracei ele ficou super feliz, e ele ficou na expectativa daquele dia chegar. Eu fiquei super feliz realmente de ter uma experiência como essa, de estar batizando uma criança com essa convicção, com esse desejo ardente pela pessoa do nosso Salvador. Então, eu não era quem para estar impedindo essa vida de estar recebendo o batismo nas águas, pelo amor de Deus. Eu sentei com ele, expliquei acerca do batismo, do que ele simboliza, do que ele representa, e do que o nosso Senhor Jesus falou. Então, ele super feliz, super emocionado, com os olhos cheios de lágrimas outra vez, percebendo, sentindo a presença de Deus, e na expectativa de ser batizado. Ele ficou muito feliz de ter mais consciência, de entender o que significava o batismo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. É a nossa próxima passagem, onde vamos estar continuando com essa meditação. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12, diz assim: contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. E foram batizados, eles creram e foram batizados. Não teve curso intensivo de nada, não teve demora nesse batismo, não. Tem gente que chegou para mim nesse batismo e em outros também, dizendo: pastora, eu não me sinto preparada para batizar. Pastora, eu ainda não tô legal com Jesus para me batizar. Pastora, eu ainda não tô purificado para me batizar. Meu filho, pelo amor de Deus, que negócio de preparo, de purificação é essa? É o batismo que vai te purificar, meu filho. A obediência à palavra a que te purifica. É você ouvir, acreditar e pegar isso para a tua vida. Não tem que você ficar adiando as coisas de Deus, pelo amor de Deus. Quanto mais você ouvir e obedecer, quanto mais você ouvir, você vai crer. Então, você vai ter capacidade de obedecer. Mas se você ficar adiando as coisas que já estão escritas, que já foram ordenadas por Jesus, para que a gente venha executar, você só está adiando tua bênção. Você está adiando essa capacitação que você vai receber só obedecendo. Ninguém vai vir a Cristo pronto, ninguém vai realizar as coisas do reino já capacitado. A palavra de Deus diz justamente
que ele não escolhe os capacitados, ele capacita aqueles que escolheu. Então, não se trata de você estar capacitado, não. Se trata de você acreditar na palavra de Deus e simplesmente obedecer o que o Senhor Jesus já estabeleceu. O que o Senhor Jesus já estabeleceu. Se você entende que você não está capacitado para você dar um passo simples como o do batismo, você não creia que vai se capacitar ou vai ser capacitado sem você obedecer. Pelo contrário, quanto menos você obedecer, menos capacitado você será. Então, não se trata de um curso intensivo, de uma purificação humana. Se trata da obediência, é a obediência à palavra que vai purificar a tua vida. É a obediência à palavra que vai te atrair mais perto de Deus. É a obediência à palavra a que vai informar você, a que vai instruir você. É o ouvir da palavra de Deus que vai fortalecer a tua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. E aquele que ouve tem a possibilidade de acreditar. Então, crendo é que você realiza. Você precisa apenas de fé, para você realizar aquilo que Deus estabeleceu. Então, no Novo Testamento, todos os que se convertiam eram batizados na água, ou nas águas, em obediência à ordenança dada por Jesus. Isto é provado pelos seguintes fatos. Cristo pediu para ser batizado. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 16, você pode conferir. Ele mesmo aprovou essa prática por parte dos discípulos. Você vai ver como está registrado no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Você vai ver como Jesus, ele aprovou os discípulos dele estar realizando batismos. Amém? Os apóstolos ensinavam e praticavam o batismo. Isso está registrado em Atos 10, que a gente vai aproveitar para ler, já que a gente está com a Bíblia aberta aqui, em Atos 8, é só virar a folha, e Atos 10, versículo 47, está dizendo assim, será possível que alguém ainda recuse a água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Então, em seguida, mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então, suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Amém? Então, os discípulos também, os apóstolos ensinavam e praticavam o batismo nas águas. A palavra batismo no grego, olha o significado, é baptismo. Ela não foi traduzida, mas transliterada, tal qual a palavra presbítero, aparece na forma de verbo e de outras categorias gramaticais. No infinitivo é baptism e significa imergir, mergulhar. Em referência ao batismo, o grego nunca usa ramtizo, aspergir, mas baptismo. Portanto, a ideia sugerida é uma só. E aí aproveito para te explicar por que nós, cristãos evangélicos, cristãos pentecostais, cristãos batistas, cristãos assembleanos, cristãos protestantes, nós não realizamos batismo por aspersão. Amém? Por quê? Porque Jesus não realizou desse jeito, simplesmente. Jesus deixou o seu exemplo, ele disse como fazer as coisas, ele fez para que a gente tomasse o exemplo dele. E quando a gente vai na tradução do batismo, que o que o estudo está falando, o significado de batismo é imergir, mergulhar. Mergulhar. Então, é indispensável que haja esse mergulho, como eu estava explicando no começo do estudo, o que simboliza você entrar nas águas, você mergulhar nas águas, é se você afogar, dizem alguns, né? Mas se você matar a velha criatura, né?
se despojar da velha criatura, está representando a morte da carne, a morte de nosso Jesus na cruz, e então nós simbolicamente morremos com Cristo na carne, né? E o submergir das águas está simbolicamente representando publicamente a sua ressurreição em Cristo, como ele realizou, ele mesmo realizou desse jeito quando João Batista batizou ao nosso Senhor. Portanto, o texto de Mateus 3:16 diz: batizado, saiu logo da água. Vamos fechar com essa passagem. Creio que vamos fechar com essa passagem. Mateus 3:16, eu estou aqui folheando a minha Bíblia. Mateus 3:16. Olha que interessante o que diz sobre o batismo de Jesus. João Batista prepara o caminho. Olha que lindo. O batismo de Jesus. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusa, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Eu imagino Batista, João Batista ali, paralisado diante da presença de Deus, do Santo dos Santos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do grande eu sou, ali na frente, encarnado, ele tremendo na base. Imagina a emoção de João, e ele cai em si, né? Cai a ficha, ele entende, fala, caraca! Claro que ele não falou caraca, né? Mas ele entendendo que, gente, Deus não precisa ser batizado, por que que ele fez isso? Pois aqui Jesus diz: Jesus, entretanto, declarou: desde assim, por enquanto, pois assim convém que façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E João entendeu que ele tinha que acontecer, tinha que obedecer, tinha que ser feito, tinha que dar o exemplo, né? Ele tinha que fazer, ele tinha que nos ensinar a como ser feito esse batismo. Tudo que Deus foi fazendo para nos instruir, para nos capacitar, para nos ensinar. Então, ele fez, ele realizou. E sendo então Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Deus Pai falando do céu, bradando no céu. Meu Deus do céu, imagino a emoção de quem estava ali escutando e vendo aquela cena, e o próprio Jesus sendo batizado, e o próprio Jesus mostrando como devia ser realizado o batismo, né? Ele, claro que João Batista já estava realizando, só que ele veio fazer questão dele mesmo realizar, para mostrar que ele também faria, então ele seria o grande exemplo para todos nós. Se o próprio mestre batizou, meu irmão, minha irmã, você precisa fazer como Jesus fez. Ou você acredita no Salvador, ou você não acredita. E aqueles que acreditarem nele são os que obedecem. Sabe aquela passagem? Se vocês me amarem, então cumprireis, guardareis os meus mandamentos. E se alguém me amar, eu também o amarei e estarei com ele. Então, que importante que você entenda a bênção, a virtude da obediência. Amém? Então, falando sobre batismo. Glória a Deus. Atos 8, 36 ao 39, registra a conversão e o batismo de um eunuco etíope. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que me seja eu batizado. Então, mandou parar o carro, e ambos foram à água, e Filipe o batizou, o eunuco.
Veja os versículos 36 ao 38 e você vai ver essa passagem. E essa passagem registra a importância da verdadeira conversão, de identificar a verdadeira conversão e de não se interpor, de não impedir com nenhuma doutrina humana, com nenhuma doutrina dos homens, um desejo genuíno de realizar, de cumprir, de obedecer a palavra de Deus. Como é neste caso o eunuco que, lendo a palavra, lendo a mensagem, ele passa a crer e ele começa a desejar que alguém explique. O Senhor envia Felipe, o Senhor proporciona alguém para estar explicando, essa pessoa explica, Felipe se dá o trabalho de explicar, corre ao encontro, ele acelera o passo, né? Vai correndo ao lado do carro, a passagem bíblica diz que ele consegue pegar no ritmo e ele vai explicando. Então, o eunuco manda parar o carro, diz, o que me impede, tendo algo ali, que eu possa me batizar? Então, nada, mas nada impediu que esse homem que acabava de escutar a palavra, acabava de receber a mensagem, alguém acabava de explicar para ele o significado, então ele simplesmente entendeu e fez. Então, eu quero me batizar agora. Você está entendendo? Não existe esse negócio de você estar fazendo cursos inteiros. Você alongar, esticar, prolongar a bênção na vida de uma pessoa. Não existe isso. Não existe uma preparação, uma capacitação intensa, super curso de batismo. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos distorcendo a palavra. Amém? Nós, como sacerdotes, nós precisamos ter pressa sobre as almas, porque Deus tem pressa sobre as vidas. Cada revestimento, cada passo que nós damos em obediência à palavra de Deus, para executar, para trazer para a nossa vida as ordenanças de Jesus, são blindagem que nós recebemos do céu na nossa vida. São blindagem que cada pessoa vai recebendo. A obediência traz uma blindagem sobre a nossa vida espiritual, que nós podemos não ver, mas você vai perceber quando você receber os ataques do inferno, quando você perceber o levante do inferno, quando você for vendo no passo a passo como você vai mudando a sua forma de reagir, porque você está sendo revestido pelo alto, pelo poder do céu. Então, nós não podemos estar adiando a bênção na vida das pessoas. Nós precisamos correr, ter a pressa que Deus tem sobre a salvação e a blindagem de cada um de nós. Deus não morreu em vão pela vida de ninguém. Glória a Deus. Este homem rico, o eunuco importante, cruzava o árido deserto, obviamente carregava água em seu carro, mas ao encontrar um lugar com muita água, parou, desceu com Felipe e foi por este batizado, ou seja, imerso. E por último, o texto de João 3:23 diz, ora, João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia muitas, e vinham ali e eram batizados, havia muitas pessoas, muitas águas. É interessante notar a razão pela qual João batizava em Hermon, porque havia ali muitas águas. Ele escolheu um lugar onde ele pudesse submergir as pessoas. Amém? Para ser batizado são necessárias duas condições absolutamente indispensáveis. Guarda isso na tua mente, no teu coração, porque é muito importante que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, porque assim você estará conhecendo o teu Salvador. Leia os textos abaixo e responda quais são essas condições. Marcos 16:16 e Atos 2:38. Nelas você vai ver que fé e arrependimento, essas são as duas condições. Fé e arrependimento. Você não precisa fazer um curso intensivo de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, nem de 1 mês. Você precisa de fé e de arrependimento. Que bom que existam cursos para conscientizar, para explicar mais a palavra, mas nada disso
pode ser um impedimento para que você seja batizado. Você precisa de fé e de arrependimento. Em um nome de Jesus. Essas são as duas atitudes essenciais que revelam uma mudança de vida genuína e, portanto, tornam o candidato apto a ser batizado. Em meditação silenciosa, responda para Deus e para si mesmo as seguintes perguntas. Eu quero te convidar para você estar realizando essa reflexão, para que você possa estar meditando na palavra de Deus, para que você possa estar conversando com Deus. Você lembra quando eu falei que é necessário que venhamos crescer na graça e no conhecimento? Então, na graça é simplesmente na presença de Deus, no experimentar o favor de Deus, no interagir com Ele, no se relacionar com esse Deus de que tanto falamos. Fé, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? De fato você crê? Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Você confessa e reconhece Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Arrependimento. Sua forma de ser, agir, pensar e falar foi transformada? Você está disposto a seguir Jesus, sujeitando-se e obedecendo a Ele em tudo, sendo um verdadeiro discípulo até o fim? Você renuncia ao domínio de Satanás e dos pecados e aceita o reino de Deus em sua vida? Você reconhece a Cristo como o dono de sua vida e de seus bens, colocando o Senhor Deus acima de seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, filhos, irmãos e até mesmo acima de sua própria vida? Eis a questão. Se a resposta que ecoa no seu coração a todas as perguntas anteriores é sim, você está pronto para ser batizado. Entretanto, é bom lembrar que o batismo nas águas em si não tem poder para salvar. As pessoas são batizadas não para serem salvas. As pessoas são batizadas, mas porque já foram salvas. O batismo é uma manifestação da sua salvação. Quem salva é Jesus. Nós nos batizamos em obediência à ordem dada por Ele. E como público testemunho da nossa fé. Lucas 23, 39 ao 43 diz que o ladrão da cruz que se arrependeu foi salvo. Ele teve tempo para ser batizado? Finalizando, não batizamos crianças, pois a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Uma criança que ainda não chegou à idade da ração não tem condições de crer. É por isso que não batizamos crianças. E você viu o exemplo que eu te dei da criança que a gente batizou nesse último batismo. Ela estava convicta, ela entendeu o que ela estava fazendo. Ela desejava intensamente no seu coração poder avançar em Cristo. Algumas igrejas batizam apenas em nome de Jesus. Apesar de, no livro de Atos, encontrarmos algumas citações acerca de batizar em nome de Jesus, tais como a de Atos 2:38, a tradução literal deste versículo é: seja batizado sobre o nome de Jesus, ou seja, em cima da palavra de Deus. E a forma que o Senhor Jesus ensinou foi Ele mesmo que disse, batizando-os em um nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, como a gente compartilhou. Em suma, quando o crente é imerso debaixo da água, identifica-se com a morte e o sepultamento de Jesus. Nossa velha vida é enterrada em Cristo ao ser levantada da água. O crente se identifica com a sua ressurreição, ou seja, ressurgimos para uma nova vida, melhor e mais abundante. Num testemunho público do poder transformador do Evangelho. A ceia do Senhor, então, para completarmos e entendermos por que muitos de nós, muitas congregações, não realizam
ou não compartilhem a ceia com quem não foi batizado. A ordenança da ceia também é uma ordenança do Senhor Jesus. E tudo, como diz a carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, tudo que façamos com ordem e decência. Existe uma ordem para que a gente possa ir caminhando em ordem em direção a Cristo. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Jesus, na noite em que foi traído, durante a celebração da Páscoa dos judeus. Ela é um memorial do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, quando ele levou sobre si os nossos pecados. Mateus 26, do 26 ao 28, você pode conferir. Leia também Coríntios, 1 de Coríntios 11, 23 ao 28, e responda as perguntas abaixo. O que o pão simboliza? Você vai encontrar isso no versículo 24. O que o cálice do vinho simboliza? Veja o versículo 25. O que anunciamos ao celebrar como igreja a ceia do Senhor? Leia o versículo 26. O que devemos fazer antes de tomar a ceia do Senhor? Versículo 28. Vale enfatizar que a ceia é um memorial. O pão é pão mesmo. E o vinho é vinho mesmo. Eles não se transformam, nem no corpo de Jesus, nem no sangue. Preste atenção, porque eu escutei muitas pessoas falando heresias terríveis. Em momento algum, no corpo e no sangue de Jesus e vinho apenas representam, de modo simbólico, a morte de Cristo em nosso favor. Faça isto em memória de mim, diz o Senhor. Finalizando, o batismo é a celebração de ingresso na igreja local e simboliza o começo da vida espiritual. A ceia do Senhor é a celebração da comunhão e significa a continuação dessa vida espiritual. O batismo sugere a fé em Cristo, a ceia sugere a comunhão em Cristo. O batismo é realizado somente uma vez, porque pode haver apenas um começo da vida espiritual. A ceia é realizada frequentemente, ensinando que a vida espiritual deve ser sempre alimentada. Que Deus te abençoe e que esse estudo possa ter sido de edificação para a sua fé, que você possa estar repassando para quem precisa, que você possa estar aprofundando o seu conhecimento na palavra do Senhor e que você possa continuar nos acompanhando, nos ajudando a compartilhar esse material que é para edificação da igreja do Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que não conhecem a palavra, compartilha para que possamos todos crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Ele breve voltará e Ele vem buscar a sua igreja. Aqueles que não participarem da comunhão da igreja não vão subir. Ele não vem buscar templos vazios ou templos isolados. Você e eu somos templos do Espírito Santo, mas juntos nós nos tornamos a igreja do Senhor, a noiva. E se há algo que Deus ama, é ver os irmãos em comunhão. Veja então o Salmo 133, onde expressa quão bom e agradável é para Deus que os irmãos vivam em comunhão. Seja um filho de Deus cheio da presença do Espírito Santo, seja alguém que vive em comunhão, se importe com seus irmãos, aprenda a suportar em amor, convivendo com a igreja de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te faça firme e forte na sua caminhada, que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador e esteja pronto para a vinda de Jesus e juntos possamos celebrar as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Eu já te agradeço por estar ali ouvindo até o final dessa mensagem. Que Deus te abençoe ainda mais e mais. A gente se vê na próxima mensagem. Que Deus te abençoe.